Oi, galera, tudo bom? Vamos falar hoje de instalações para bovinos. Então, eu, professora Patrícia, vamos dar continuidade aí para a disciplina de construções rurais, falando de instalações para bovinos. Então, é importante lembrar que o Brasil é o quarto maior produtor de leite do mundo, com produção em 2015 de 35,1 bilhão de litros, e que a pecuária de leite ainda espera crescer 2% para 2020. O leite está entre os 6 primeiros produtos mais importantes da agropecuária brasileira, ficando na frente de produtos tradicionais como milho, café e arroz. O agronegócio do leite e seus derivados desempenha um papel relevante no suprimento de alimentos e na geração de emprego e de renda para a população. Então, manejo de bovino leiteiro. No que se refere ao manejo de uma exploração leiteira, jamais poderá haver uma receita que adapte a todas as propriedades rurais. O manejo depende de um número muito grande de variáveis, entre quais podemos citar a raça do animal, a mão de obra disponível, a topografia, a área da propriedade, o nível socioeconômico do proprietário, o centro consumidor e vias de acesso, entre outros também. O manejo é um processo que possui uma dinâmica de definição difícil, mas que representa a linha mestra do sucesso da exploração leiteira. É o manejo que impõe ou define as instalações necessárias à atividade. As raças leiteiras mais famosas e que constituem os rebanhos brasileiros são a holandês, a Jersey, a parda suíça, a Ayrshire, a Genser e a Shorton. Então, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, que vocês com certeza vão aprender sobre cada uma dessas. Aqui é só para vocês terem uma noção. Então, sistema de criação. Qual que é o objetivo aqui da nossa aula? É apresentar mesmo as principais características e componentes das instalações para o gado leiteiro. Então, a instalação destinada à criação de bovinos está relacionado ao sistema de criação adotado. Então, temos o extensivo, que é predominante em muitas regiões ainda no Brasil, né, principalmente as pequenas propriedades e algumas de subsistência. É a criação em pasto, o qual possui como elementos construtivos os piquetes para a rotação da pastagem, comedouros para a suplementação animal, bebedouros e curral de manejo, para a chegada e carregamento dos animais. Então, para gado de corte também é um sistema extensivo com as instalações mais simples. Na produção leiteira, os animais são ordenhados uma vez ao dia, mesmo porque a produção leiteira é reduzida. A maioria do gado é mestiço, sem uma raça definida e com dupla aptidão. O leite é subproduto. As instalações principais são simples, constituídas basicamente por um curral rústico, precário e com pouca higiene, e bezerreiro, porém as vacas ficam soltas encercado com os bezerros. Então, aqui é um exemplo de um piquete, né, um curral realmente precário. Aqui é um exemplo de uma ordenha manual junto com o bezerro. Então, no sistema intensivo ou semi-estabulação, criação em pasto com finalização no confinamento, o qual é necessária a formação de piquetes com o uso de pastejo rotacionado, através do uso de cercas fixas e móveis. Em bovino leiteiro, o rebanho geralmente é melhorado, portanto, de uma maior produção, sendo feita 2 vezes por dia a ordenha. Nas ordenhas manual ou mecânica, então aqui já tem essa opção de fazer uma ordenha mecânica. O gado é suplementado com rações e volumosos. Assim, a alimentação no pasto é complementada com a silagem, ou capim picado na época de estiagem. Então, aqui o exemplo, esses banquinhos aqui, ó, são amarrados no ordenhador, e aqui pode ser manual a ordenha, ou pode ser aqui uma manual para uma verificação e depois fazer a ordenha mecânica com balde ao pé. Aqui um exemplo do esquema do sistema de ordenha mecânica com balde ao pé. Aqui um outro exemplo, né, com balde ao pé. Aqui é uns elementos de uma unidade móvel para o sistema balde ao pé.
E aí a gente fala aqui do semi-intensivo, mais uma vez, as instalações principais são um pouco mais complexas e podem conter curral de alimentação com bebedouros, curral de espera, sala de ordenha, sala de leite, escritório, farmácia, sala de máquinas, bezerreiro fora do estábulo, esterqueia, reservatórios, silos para forragem, cerca para piquetes de pastagem com bebedouros e saleiros e outras instalações auxiliares. Então, aqui é um exemplo de uma sala de espera. E no sistema intensivo, que a gente vai falar agora, a criação em ambiente totalmente confinado, com currais abertos, parcialmente cobertos ou totalmente cobertos. Então, quando eles são cobertos, os coxos são no sentido leste-oeste para não ter incidência solar. A gente já falou sobre isso. O sistema de criação intensivo necessita de mais construções rurais, sendo tendência a maior produção de leite também. Ele consiste em animais confinados em estábulos, onde recebem toda a alimentação necessária, que são levados para a ordenha de 2 até 3 vezes ao dia. A sala de ordenha é equipada com ordenhadeiras mecânicas e as outras unidades, como sala de leite, sanitários, sala de máquinas, farmácia, depósito, escritório, curral de espera e outras instalações auxiliares, que são mais complexas e exigem um controle sanitário mais eficiente. Então, está aqui um exemplo de criação intensiva em gado de leite. Está aqui, ó, eles colocam ventiladores aqui, a abertura o tamanho do pé direito, tudo para dar maior conforto térmico. E aqui, ó, a cama, pode ser essa a pilhagem. Aqui um exemplo também da ordenha em circuito fechado agora, aqui no sistema semi-intensivo e intensivo. A unidade de ordenha, tá aqui a unidade de ordenha. Tá vendo? Onde coloca aqui no úbere da vaca. A unidade de vácuo, que é esse B aqui, ó, a unidade de vácuo, que vai numa tubulação e até no vacômetro. Tem aqui a tubulação condutora do leite, o coletor de leite, bem aqui, o pré-resfriador e também tem o lavador do equipamento, que a gente não vê aqui nessa imagem. Sala de ordenha com circuito fechado ou sistema canalizado. Então, aqui, após aqui a unidade de ordenha do úbere, ele vai direto para a tubulação e direto para o resfriador. Aqui, mesma coisa, então, a disposição das linhas de leite no sistema canalizado. Então, vai direto para o resfriador. Então, o manejo dos bezerros do nascimento até a produção. Que eu vou falar um pouco de como que é o manejo em produção de bovino de leite. Na primeira fase, na maternidade, o piquete no pasto. As bezerras são deixadas no piquete de maternidade com a mãe durante os 3 primeiros dias de vida para se alimentarem do colosso. O colosso é muito importante, né? Então, ela tem aquela função de imunidade passiva, passa todas as informações de ambiente para o bezerro. Então, aqui continuando, na maternidade, as vacas são introduzidas ao rebanho leiteiro, as bezerras recém-nascidas serão levadas para os bezerreiros, e os machos recém-nascidos também, ou serão descartados. Aqui está um exemplo, né, de descarte desses bezerros machos, porque os machos não são interessantes na produção leiteira, mas tem muitos machos que, mesmo sendo de aptidão de leite, eles são utilizados como gado de corte. Então, eles são engordados para fazer parte também da renda, né? Mas eles são vendidos mais baratos, por exemplo. Segunda fase, nos bezerreiros. Então, essa fase pode ser realizada em baias individuais, por 1,5 até a idade de 1 a 2 meses. E em baias coletivas, depois contendo até 8 animais por baia para a idade de 1 a 2 meses até 4 a 5 meses. E esses bezerreiros podem ter acesso a piquetes dimensionados para 2 metros quadrados por cabeça. Então, aqui são os piquetes individuais, baias individuais para cada um. Aqui é um exemplo, né, de como que ele é feito em madeira, tem um coxo, um bebedouro. Aqui tem um chão todo forrado, que pode ser
serragem, pode ser areia, etc. E aqui é o piquete coletivo, né? E aqui eles estão amarrados em coleiras, por exemplo. Deve estar próximo ao curral, protegidos de vento e frio e recebendo o sol da manhã. Eles devem apresentar cobertura com suporte para o bezerro tomar água e leite e outro compartimento para receber o sal. O mais utilizado é a cabana individual, para reduzir problemas sanitários. Elas são distanciadas em 5 metros e mudam de posição regularmente para evitar contaminação. O dimensionamento é realizado considerando que um solário de tela pode ser colocado à frente do bezerreiro ou pode ser colocada uma coleira, que nem a gente viu, né? Na bezerra com corda ou corrente que lhe permita movimentar-se fora da gaiola. E a dimensão é de 1 por 1,10 por 1,5. Então, aqui dá um exemplo, aqui colocaram correntes nela. Então, aqui é um solário individual, etc. Na terceira fase, é o piquetes de novilha. Então, da fase de bezerras até novilha, isto é, a partir de 4 a 5 meses de idade, até 3 meses antes da primeira aparição, as novilhas ficam alojadas em piquetes cobertos dimensionados em 2,5 metros quadrados por cabeça. Esse piquete deve possuir coxos de 50 centímetros por cabeça. A primeira aparição ocorre por volta de 27 meses de idade. Então, aqui é um exemplo de um piquete para novilhas. Então, o momento adequado da cobertura das novilhas para sua prenhez é de acordo com o peso delas. Então, por exemplo, para o holandês é de 340 quilos. Já para a Jersey, né, que é menorzinha, é de 230 quilos. Então, cada raça vai ter um peso ideal para iniciar a sua primeira prenhez. Na quarta fase, já é em piquetes junto com as vacas secas. Então, 3 meses antes do parto, a novilha prenha será manejada no grupo de vacas secas em piquetes cobertos. E na quinta fase, que é o piquete de maternidade, então, 1 semana antes do parto, até 1 a 3 dias após, a vaca deverá ficar na maternidade. Então, um piquete coberto, contendo cama limpa e próximo ao estábulo. Então, lembrando que essa cama pode ser serragem, né? E aí, depois, volta lá para a primeira fase, que é o nascimento dos bezerros novamente. Bezerros e bezerros. Então, aqui vamos falar um pouco de instalação para bovino de leite. Então, o melhor local para construção será em uma leve encosta, em frente de terrenos com boas características de drenagem. Lembrando que esse ambiente não pode ficar encharcado para não trazer aí problemas sanitários. Ensolarado e protegido contra ventos frios. Então, os coxos devem ser protegidos, já falamos, né, locando o seu comprimento no sentido leste-oeste. Ventos frios predominantes podem ser evitados, fechando-se as construções com alvenaria até a altura de 1,5 m, superior à altura das vacas, e proteger instalações com árvores, as quais devem ficar distantes 2 vezes a altura da árvore do estábulo. Aqui, no Mato Grosso, nós não temos tantos problemas assim com ventos frios, né? Mas em lugares como o sul, como até em São Paulo, por exemplo, o sudeste, pode haver a necessidade dessas construções aqui para evitar os ventos frios, principalmente para os bezerros, que têm uma maior dificuldade dessas condições térmicas. Estábulo. Então, é um local onde as vacas são alimentadas e ordenhadas, compondo-se basicamente por sala de ordenha, com comedor e contenção, sala de leite, depósito de ração, baia para bezerros e estimularem as vacas a soltarem um leite e, ocasionalmente, poderá ainda ter cômodo para máquinas de ordenha mecânica, bomba de vácuo para ordenha, compressor e motor do resfriador, vestiário e sanitário, plataforma de embarque e desembarque. Então, isso aqui também vai depender de cada sistema de produção, sistema de criação também. Então, o estábulo. Para o regime de sistema intensivo ou de estabulação, podemos classificar o local de contenção do animal em boxes individuais para deitar, então as camas para os animais deitarem são individuais e forradas com serragem, cepilho, 300 gramas por vaca por dia, dentro ou fora do estábulo. Há uma área específica para as vacas se alimentarem, que é de 2,20 por 1,10, com altura de divisão dos boxes de 1 metro.
Nível do piso do box de aproximadamente 10 centímetros acima do corredor e o piso de saibro duro ou concreto. A largura do corredor entre 3 metros, largura de corredor entre box e coxo de 3,5. E na movimentação livre, sem box, então nesse caso as vacas têm uma área comunitária para deitar. Os animais sujam toda a área, portanto o consumo de palha é alto. Então de 3 a 4 quilos de vaca, por vaca por dia, né, de serragem. Para manter os animais limpos, o piso deve ser de solo cimento, concreto ou até mesmo sem revestimento. A área por vaca é de 5 metros quadrados e o nível do coxo 70 centímetros acima do piso. E o vão livre de 3 metros, que é a média da maioria das construções rurais. A sala de ordenha, então, classificam-se em 3 tipos, sem fosso, em ala simples ou dupla, com fosso, podendo-se optar pelos modelos espinha de peixe, passagem carrossel e metálicas transportáveis. Então, as salas de ordenha sem fosso pode ser em alas simples, que é o modelo recomendado para rebanhos pequenos de até 20 vacas, tendo como vantagem a simplicidade do telhado e da instalação de modo geral. E em ala dupla, com modelo recomendado para rebanhos com ordenha manual ou balde ao pé, que a gente já falou, e até 100 vacas para ordenha mecânica automática. Então, aqui está um exemplo. A sala de ordenha sem fosso. Então, aqui, ó, é um chão liso, né? Não tem nenhum fosso aqui. Então, a largura é de 3,5 a 4 metros, a altura do pé direito até 3 metros. O número de vacas recomendável que a ordenha de todas as vacas seja realizada em menos de 2 horas. Portanto, a sala de ordenha deverá ter capacidade de conter aproximadamente 10% do rebanho em lactação. O comprimento, aí já vai, é o número de vacas vezes 1,20 ou 1,35 com bezerros, mais o comprimento da porteira. Então, aqui está o esquema de sala sem fosso, então do tipo ala simples, né? Só tem aqui o local de ordenha aqui, com comedouros na frente, e aqui atrás faz a ordenha, que pode ser manual ou com balde ao pé, por exemplo. O ordenhador vem com aquele banquinho de pau que fica amarrado no bumbum e faz a ordenha aqui delas enquanto elas comem. E pode ser também sem fosso do tipo ala dupla. Sala de ordenha com fosso. Nesse caso, a ordenha é sempre mecânica e automática, em circuito fechado, com tubulações de vácuo e leite em linha, baixo ou alto, evitando caminhada do ordenhador até a sala de leite. Estas salas podem ser classificadas como sala espinha de peixe, que permite ordenha muito rápida, a ponto de atingir 120 vacas por ordenha, e consta de um fosso para o ordenhador com largura de 1,5 a 1,80 e uma ou duas passarelas mais altas de 75 centímetros para as vacas. E as vacas formam um ângulo de 30 graus com o corredor e ocupa espaço de 1 por 1,20 por 1,5, incluindo o comedouro. Então, aqui é um esquema da sala de ordenha em espinha de peixe, que pode ser linear, então elas entram por aqui, são ordenhadas, aqui é um fosso, né, um buraco, o ordenhador vai estar aqui, e depois elas saem pela frente. Ou pode ser também poligonal, então elas vão entrar aqui e aqui, né, aqui que é o fosso, o buraco onde o ordenhador fica, e coloca a unidade de ordenha aqui nas vacas. Também tem o modelo de passagem ou tanda, então, com fosso, características iguais ao anterior, as passarelas das vacas são mais estreitas, pois se acomodam em fila indiana, uma atrás da outra, de 90 centímetros por 2,30 metros por vaca. Esse modelo possui proteção laterais com cano de 1,5 polegadas e portões divisórios entre vacas, corrediços tipo guilhotina, contendo comedouro, tudo controlado pelo ordenhador de dentro do fosso. As vacas entram, são ordenhadas e saem simultaneamente de cada lado. A rapidez da ordenha é menor que no de espinha de peixe, por causa da maior distância entre os úberos, né? Porque ela vai estar uma na frente da outra. Porém, o sistema de contenção é bem mais barato. E o de tanda, a diferença entre o de tanda é que são portões independentes. Então, aqui, o de passagem, então elas fazem todas filas indianas. Então, aqui dá de ver que a distância do úbero aqui realmente vai ser mais distante, né? Então, todas entram aqui, são ordenhadas e saem.
E aqui, a diferença desse tandem é que elas têm um corredor aqui do lado, ó, estão vendo? Então, ela pode entrar aqui, ser ordenhada, e pode entrar aqui, então cada uma pode sair, uma por vez, e é essa a diferença entre um e outro. E no modelo carrossel, é utilizado em rebanhos de alta produção, possibilitando grande rapidez na ordenha. E é por isso, é uma tendência de mercado. Com 14 contenções, um operador atinge 70 vacas por hora. Consequentemente, 2 ordenhadores podem atingir até 180 vacas por hora com 28 contenções. Esse modelo pode apresentar plataforma fixa ou móvel, sendo a plataforma das vacas corretiças, ou seja, rotativa, com o círculo completado entre 7 e 12 minutos, muito rápido. Há um portão de entrada e outro de saída, controlando o tráfego dos animais. Sua disposição pode ser espinha de peixe ou tangue, tendo cada divisão sua própria unidade de ordenha. Então, o modelo espinha de peixe oferece rendimento bem maior e menor área construída que o de tangue. Então, está aqui um exemplo de sala de ordenha com o modelo carrossel. Aqui, o de concêntrico com rota tandem, que vai ser em fila também, só que cada um é individual. Aqui o carrossel concêntrico, então concêntrico é porque está aqui, a unidade de ordenha está do lado de dentro, tá? E aqui é tipo espinha de peixe, que ela vai fazer um ângulo aqui. Então é concêntrico, e aqui excêntrico, porque a unidade de ordenha, ó, tá aqui fora, e aqui dentro tá o quê? Os comedouros, os coxos. O dimensionamento dessa sala de ordenha com fossos vai pelo número de alas, que pode ser uma ou duas, a altura do pé direito, que é até 3 metros, a dimensão do fosso, pode do fosso mesmo, lá do buraco, então largura de 1,75 a 1,80. A altura de 75 centímetros, que é ali o nível que vai ficar o ubre da vaca facilitado para o ordenhador, e a contenção com canos de 1,5 polegadas. O espaço por animal vai de acordo com o tipo de sala, então espinha de peixe vai de 1 a 1,20 por 1,5 a 1,90, com coxo. Passagem de 90 centímetros a 2,30 e o de tandem de 2,20 a 2,30 por vaca. E a estimativa do número de unidades de ordenha, então estima-se em função do número de vacas, do tempo total da sessão de ordenha e do rendimento do equipamento. Então, o tempo de ordenha depende do tipo de manejo. A pasto é de até 3 horas e confinamento é menor que 3 horas. O número de unidades de ordenhas é igual ao número total de vacas a ordenhar, dividido pelo tempo total de ordenha, vezes o rendimento da unidade de ordenha, que é quantas vacas por hora que são ordenhadas. Então, a estimativa do número de unidades de ordenha pode-se selecionar a vazão necessária na bomba de vácuo. Então, para uma vazão até 10 conjuntos de ordenha, há uma tabela recomendada conforme o sistema utilizado na propriedade. Para instalações com unidades de ordenhas maiores do que 10 unidades, então sugere-se acrescentar mais 45 litros por minuto por cada conjunto adicional. Então, olha aqui, a tabela de vazão necessária na bomba de vácuo em função do número de unidades de ordenha e do sistema mecanizado adotado. De acordo com a vazão requerida na bomba de vácuo, pode ser estimado os parâmetros restantes para o dimensionamento do conjunto motobomba, tais como a pressão de trabalho, o volume e o material do cilindro de vácuo, a rotação do eixo da bomba e a potência do motor. Então, aqui também está tudo tabelado para facilitar a vida de vocês, e por isso que eu trouxe um exemplo aqui só para vocês entenderem. Então, numa propriedade rural, pretende-se instalar um sistema canalizado com sala de ordenha mecânica estática. O produtor tem adotado um manejo no pasto para um rebanho de 180 vacas leiteiras. Com base nesses dados, responda: determinar o número de unidades de ordenha, estimar a capacidade da bomba de vácuo do sistema, selecionar o conjunto motobomba e recomendar o tipo de sala adequada à propriedade. Então, para a primeira resposta, então considera-se
um tempo total de ordenha de 3 horas, que é a PAS, né, o Sistema de Manejo em Pasto. E um rendimento médio das unidades de ordenha de 5 vacas por hora. Então, isso aqui é aquele rendimento por vaca, e eu determinei aqui que seriam 5 vacas por hora. Então, jogando ali na fórmula, eu vou ter 12 unidades de ordenha. E para estimar a capacidade da bomba de vácuo do sistema, então, de acordo com a tabela que a gente mostrou lá, adota-se a vazão para 10 conjuntos do sistema, que é quanto? 750. Então, ó, 10 unidades, sistema canalizado, 750 litros por minuto, tá bom? E aí, a gente vai acrescentar 45 litros por minuto multiplicado por 2, então 45 vezes 2, 90 litros por minuto, que são os conjuntos adicionais. Isso vai me dar uma vazão de bomba de 840 litros por minuto. E aí, eu seleciono o conjunto de motobomba, que é o modelo de bomba de RPS 800, com pressão de 47,5 kPa para obter 840 litros por minuto, valor aproximado estimado por interpolação. Como assim, professora? Então, aqui, ó, ele interpolou, porque não tinha de 840, tinha de 800 e de 960. Então, ele fez uma interpolação para estimar a pressão de vácuo em relação à vazão. O cilindro de vácuo deve ser um volume de 300 litros, correspondendo aos modelos AC30 ou KU30. Entretanto, a rotação no eixo da bomba e a potência no motor devem ser de 1.600 RPM e 3 cavalos, respectivamente. Tipo de sala estática adequada à propriedade. Então, recomenda-se a sala de ordenha em espinha de peixe, pois estas possibilitam atender maior número de unidades simultaneamente. Então, dentre essas salas, sugere-se a disposição poligonal, com 4 conjuntos de ordenha em cada lado, uma vez que essas salas possuem acessos independentes que facilitariam a entrada e saída de pequenos grupos de vagas. Então, aqui é uma indicação de como que pode ser feito, né? Um projeto aí, uma instalação. E aqui está o modelo de planta para instalação de gado leiteiro. Então, o depósito, a sala de leite, aqui fica a sala de ordenha, aqui os bezerreiros, o brete, o curral de espera, os coxos aqui para depois elas se alimentarem, etc. Sala de leite. Então, vamos falar aqui de outras instalações para os bovinos leiteiros. Sala de leite. Esta sala deve ter, no mínimo, um tanque para lavar baldes e um suporte para latões. Nesse caso, deve-se fazer pelo menos um estrado de ferro, evitando o contato com o piso. A sala de leite deve ter paredes azulejadas ou com pinturas epóxi até a altura de 2,5, piso lavável, portas e janelas teladas e ter cobertura de laje ou dotada de forro. Deve ter pia, torneiras com água quente, pé resfriador e resfriador. Sala de máquinas, então abriga o compressor do resfriador, a bomba de vácuo, sistema de ordenha mecânica e a bomba d'água que faz circular a água gelada do resfriador ao pré-resfriador. Escritório e depósito é um cômodo destinado a permitir anotações e registros diários, além de armazenar ração concentrada pronta para as vacas e guardar produtos veterinários, seringas, botijão de sêmen, entre outras coisas. Deve ter mesa de 1,20 por 70 centímetros, com cadeira e fichários simples. Então, na parede pode-se ter um mapa com controle das vacas quanto ao seu desempenho produtivo e reprodutivo, além de controle do uso das pastagens. Sobre o estrado de madeira separado do piso por 12 centímetros, ficará a ração concentrada em sacos de 40 quilos. Então, o período recomendado de armazenamento da ração é de 8 dias. Então, os dados gerais são consumo aproximado de ração, 4 kg de ração por vaca por dia, quantidade recomendada de sacos empilhados são até 10 sacos. Vestiário sanitário obrigatório no caso do leite B, pode ser construído no próprio estábulo ou fora dele, quando anexo, a porta não deve abrir para dentro de qualquer dependência do estábulo. Quando fora do estábulo, deverá ter um passeio de concreto para o acesso. Então, deve ter um chuveiro, um vaso sanitário com tampa e um lavatório, além de armário ou cabides para roupa. No caso de trabalhadores dos dois sexos, 2 cômodos serão necessários. Instalações também, currais e seus anexos. Então, no período compreendido entre abril e setembro, no Mato Grosso, clima quente e seco, a escassez de baixa qualidade de pastagem. Então, nesse período,
Os animais permanecem de 4 a 8 horas por dia no curral para alimentação de volumoso. Essa permanência caracteriza o semi-confinamento das vacas em lactação. Então, são necessários 4 a 8 metros quadrados de piso por vaca. Em alguns casos, recomenda-se o curral de espera por ordenha com área necessária de 2 a 2,5 metros quadrados por vaca. Então, para dimensionar a área do curral, é igual ao número de vacas vezes a área por vaca mais a área do coxo. Então, os coxos recomendados de tais espaços disponíveis por animal, de meio a 0,7 metros para confinamento de machos, de 1,20 a 1,25 metros para vacas sem bezerros, de 1,30 a 1,5 para vacas com bezerro. Os comedouros ou coxos devem sempre ser locados no comprimento orientado leste-oeste e com parte mais baixa da cobertura para o norte, a fim de evitar o sol direto sobre o alimento. Os animais podem ter acesso aos comedouros por um lado, sendo este denominados comedouros simples, ou pelos dois lados, denominados comedouros duplos. Para construir as coberturas dos coxos, podem ser utilizadas telhas de cerâmica, fibrocimento, ou tipos mais comuns são montados sobre pilares de seção 12 por 12 centímetros de madeira ou concreto, ou sobre esteias de madeira, distanciado em função das dimensões das terças, que a gente já falou, que é também. As pernas e as terças podem ser confeccionados com peças de madeira de seção de 6 por 12 centímetros, permitindo altura média de 1,7 metros para facilitar o trânsito de veículos utilizados no abastecimento de comedouros. Então, aqui está um modelo de cobertura em uma água para comedouro simples. E aqui, modelo de cobertura para comedouro duplo, que eles vão comer tanto de um lado quanto de outro. Aqui um exemplo, então, de um comedouro coberto, com acesso dos dois lados. Então, largura de 25 a 30 centímetros, elevado, piso com cascalho fino. Então, profundidade de 20 a 25 e 50 a 70 centímetros de altura do solo. Aqui tem alguns outros exemplos de coxo. E os bebedouros. Então, a água é imprescindível tanto em quantidade como em qualidade, devendo ser prevista nos pastos, como represas e açudes, ou mesmo canalizada a bebedouros com boia. Então, lembrando que para produção de bovino de leite, vai até 120 litros de água por animal por dia. Isso também depende do porte, assim como para produção de gado. Então, para cria e recria, em média, 40 litros de água por animal por dia. Então, quando eu vou dimensionar a quantidade de bebedouros, também tem que levar em consideração quanto que eles vão. Só que tem alguns exemplos de bebedouros. Curral e galpão de confinamento. O confinamento poderá ser a céu aberto ou em galpões fechados, são galpões de inverno. A céu aberto consiste de curraletes construídos para confinar na ordem de 50 a 100 animais. Então, a área disponível de 8 a 20 metros quadrados por animal. Cada curralete contém bebedouro com capacidade de 20 a 40 litros de água por animal por dia e comedouros para volumosos de 50 a 70 centímetros por cabeça, sal de 3 centímetros por cabeça, melaço e ureia. Então, aqui um exemplo de confinamento a céu aberto. E em galpão fechado, é necessário uma área disponível de 3 a 5 metros quadrados por animal, contendo bebedouro e comedouro, então de 70 centímetros até 1 metro por cabeça, para volumoso, sal e ureia. Sistema eficiente em relação ao controle de doenças, porém sofisticado e caro, né? Porque vai ser embaixo de um galpão. Recomendado para países de clima temperado, pois em países de clima tropical, como o Brasil, o controle do ambiente torna-se limitante, apesar de serem comuns instalações desse tipo no Paraná e São Paulo. Então, aqui é um exemplo no caso de gado leiteiro, confinamento em galpões. Curral de manobra. Estão utilizados para vacinar e marcar os gados, que vão iniciar a fase de confinamento e para pesar e embarcar na saída do confinamento. Então, pode ser dos tipos simples, para manobra de até 500 cabeças por vez, melhorados até 1.000 cabeças por vez, e australiano, para mais de 1.000 cabeças por vez. Recomenda-se 2 metros quadrados por animal e que, por mais simples que seja, o curral seja dividido em curraletes para igual número de animais e que esteja localizado no centro do grupo de animais. Então, normalmente, os currais de manobras contêm
antessala de trabalho, de 4 a 6 por 4 e 6 metros, seringa de 1,5 metros quadrados por cabeça, em função do número de animais a entrar no tronco coletivo, que é onde eles fazem um amontoado ali, que é a seringa, para eles entrarem no tronco. Então, o tronco coletivo para vacinação, também 1,5 metro quadrado por cabeça, pode ser comprado pronto em unidade para 4 animais, para 6 animais e para 8 animais. Sala de apartação, então, porteira de 1,80 a 2 metros para sair dos animais, maior que 4 metros. Então, tronco individual também para trabalhos como descórnea, marcação, cirurgia, castração e outros. Modelos patenteados de comprimento entre 3 a 4,20. Então, aqui um exemplo de seringa. Aqui a planta baixa, aqui a visão geral. Um modelo de tronco coletivo. Não vou falar muito, porque senão vai ficar muito largo, extenso a aula. Então, primeira porteira de apartação, igual a segunda também, e no meio pode ter uma balança, então depende do fabricante, de 3,5 metros. E embarcadouro, então a rampa de comprimento maior que 3 metros e largura de 1 a 1,20, e a diferença do nível de 90 centímetros a 1,10 metro, que é justamente a altura da carroceria do caminhão. Piso concretado em laje e áspero para facilitar a subida, então o movimento ou a descida, né, do animal. E porta tipo guilhotina. Em alguns casos, na saída do embarcadouro, há bretes pulverizadores ou banheiros rapaticidas. Dependendo da infestação, pode-se utilizar um pulverizador postal. Tá aqui mais um exemplo de currais, embarcadouro, etc. Aqui o embarcadouro. Depósito para as excretas, estrumeiras e esterqueiros. Então, o tamanho deve levar em consideração a quantidade de animais, sistema de alojamento, tempo de alojamento e frequência de esvaziamento. Assim, é possível o dimensionamento das 3 células: recepção, do esterco, curtimento e descarga. Então, aqui pode ser em depósitos, aqui ele vai colocar os diversos depósitos das diversas fases do esterco, e pode também ser feito assim, que é a cama, né, que vai sendo juntada ali. Então, as cercas são muito utilizadas nesse tipo de produção, e suas características dependerão do terreno, raça e peso do animal. Então, cerca elétrica, todos os tipos de terreno, arame liso, terrenos planos, suaves e ondulados, preservam o couro do animal. E arame farpado, terreno acidentado e montanhoso. Então, as cercas podem apresentar de 5 a 7 fios. E agora a gente vai falar dos silos, que são construções destinadas ao armazenamento e conservação de forragens verdes, cereais, grãos secos ou até úmidos, sementes, óleos e fruta. Então, há 5 tipos principais de silos, mas eu coloquei mais 2 aqui para vocês saberem que tem. Trincheira em superfície externa e aéreo. Então, o aéreo tem a vantagem de ter um elevado grau de eficiência, com perdas mínimas de 5%, facilidade de compactação e descarga. E a desvantagem aqui é maior custo inicial, complexidade de manejo, exigindo mão de obra mais eficiente, e a demanda por máquinas ensiladeiras mais caras, como o ventilador. Podem ser de plástico ou de metal. Então, aqui um exemplo, que são principalmente utilizados para grãos, né, gente? E os silos de encosta, então, são construídos próximo à encosta dos morros ou em terreno de forte declive, de forma a facilitar o trabalho de carregamento que acontece pela parte de cima. Vantagens: elevado grau de eficiência, facilidade de descarga e compactação, menor custo e dispensa máquinas com ventiladores para carregamento. A desvantagem é que necessita de estar perto de um barranco bem elevado, o que não existe em boa parte das propriedades. Então, o custo inicial com a construção da estrutura também é um pouco maior, complexidade de manejo e a demanda por máquinas ensiladeiras. Os silos cisternas são construídos abaixo do nível do solo e estão praticamente em desuso. Vantagem: fácil carregamento e compactação e mais barato que o aéreo encosta. E as desvantagens: necessita de revestimento, descarga difícil, precisam de um sistema com cordas, roldanas, capacidade reduzida, só pode ser construído onde não há lençol freático. O trincheira, que é o mais comum, que vocês provavelmente mais vão ver em bovino de leite, principalmente, e confinamento também. Então, é aberta uma vala no chão.
Após o preenchimento com a silagem e compactação, a trincheira é coberta com lona plástica e envolvida com terra, areia ou pneus para evitar a entrada de ar e água. A vantagem é que uma construção simples e econômica pode-se usar máquinas na abertura e compactação, máquinas de instalar mais simples e facilidade de carregamento e descarregamento. A desvantagem é que tem maior perda, então pode ter até 10% devido à exposição da superfície ao ambiente e a necessidade de grande quantidade de terra para cobertura também é uma desvantagem. De superfície, então, opção diversificada de local para ensilagem, máquinas para ensilar mais simples, rápido fechamento e pode mudar de local. A desvantagem é a ausência de paredes laterais e maior superfície para vedação, que impossibilita adequada compactação e dificuldade de eliminação do ar, provocando maiores perdas em torno de 15%. Então, outro ponto negativo é a compactação mais difícil também. Aqui, para vocês verem que tem também o silo bags e o silo de fardo. Aqui, uma vantagem é que pode ser colocado em qualquer lugar, principalmente perto da onde vai ser utilizado essa silagem, mas a desvantagem é que vai gastar muito com material, por exemplo, plástico, né? E a quantidade ali também é menor. O dimensionamento consiste na determinação de peso específico da silagem, que varia de 0,3 a 0,8 tonelada por metros cúbicos, a quantidade administrada por cabeça, que é a quantidade de silagem necessária por cabeça, de bezerros é de 8 a 10 quilos por dia, novilha de 12 quilos por dia, vacas de 15 a 20 quilos por dia e de touro de 25 a 30 quilos por dia. Espessura da camada de corte, então varia em função da compactação no enchimento do silo. Então, considera-se para o silo trincheira 15 centímetros, aéreo e encosta 7,5 centímetros e silo cisterna 10 centímetros. O período de trato é realizado o ano inteiro no sistema intensivo. A altura do silo pode ser 2,5 para descarga manual e entre 5 e 6 para mecanizado. O número de silos é recomendado mais de um silo em função da demora do enchimento, comprometendo a qualidade. Caso o inverno chegue antes da época prevista, perde-se boa quantidade de silagem, bem como a utilização de silagem. Então, isso daí vai depender de tipo de silo, né, e do manejo que vai se fazer também. Então, é necessário levar em consideração a bitola da traseira do trator, então de 2,10 a 2,30 metros, e o peso médio é de 3,5 toneladas. E as lonas comumente empregadas no fechamento dos silos apresentam espessura de 300 micras e são vendidas no mercado com rolo de 50 a 100 metros, comprimento de largura e variando de 4 a 14 metros. E aqui a gente vai fazer um exercício para vocês de dimensionamento, então preste atenção. Para dimensionar o silo trincheira, que é o mais utilizado, a quantidade necessária de silagem é determinada de acordo com, então, o total de silagem por dia é igual ao número de vacas vezes a quantidade para vacas, número de touros vezes a quantidade consumida por cada animal em um dia de silagem por touro, então o número de novilhas vezes a quantidade exigida pelas novilhas e o número de bezerros vezes a quantidade de bezerros. Então, aqui eu coloquei a média, então vocês vão substituir aqui, vacas, quantas vacas tem e quanto elas comem por dia. Já o volume será calculado dividido a quantidade de silagem necessária para um dia pela densidade da silagem. Na determinação da área do silo, deve ser considerado o formato do silo, a altura do silo e a bitola traseira do trator, mais o espaço para o trator poder trabalhar na compactação, que é de 3 metros no total. Então, o comprimento do silo será determinado em função da equação aqui. O comprimento do silo é igual o volume de silagem vezes o número de dias dividido pela área do silo. E aí depende do tipo de silo que eu estou falando. Então, quando eu falo de silo e trincheira, geralmente eles são trapezoidais. Para a verificação da espessura do corte, basta dividir o comprimento do silo pela quantidade de dias. Então, qual vai ser o tamanho e a espessura ali do corte. E aqui está o exercício que eu falei para vocês. Dimensione um silo do tipo trincheira para armazenamento de forragem ensilada de densidade de 500 quilos ou meia tonelada por metros cúbicos em uma propriedade que produz leite, considerando que o produtor possui 50 vacas, 2 touros, 15 novilhas, 10 bezerros e o silo deverá comportar forragem suficiente para 130 dias.
Qual o volume de silagem necessária? Qual a dimensão da base maior do silo, da trincheira? Qual a área do silo? E qual o comprimento do silo? Esse exercício está na página 99 do livro que eu enviei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, também dá para vocês olharem por lá. Lembrando que ali eu fiz algumas correções que eles colocaram ali que não estava tão legal, tá bom? Então, a primeira etapa é a definição da quantidade de silagem consumida em um dia. Então, tá aqui a formulinha que eu já falei. É só vocês substituírem lá com esses valores aqui, ó, que vai dar certinho. Ou acompanhar pelo livro, que também vai dar certo. Então, para determinar o volume que essa silagem ocupa, basta dividir o seu peso pela densidade. Então, eu coloquei só as respostas aqui, que também está no livro, para vocês tentarem fazer. Tá bom? Então, a resposta: 1.310 quilos por dia e o volume de silagem vai ser de 2,62 metros cúbicos por dia. E aí, a segunda etapa é a determinação das dimensões do silo, considerando que o silo terá altura de 2,20 e que a bitola traseira do trator possui 2,30. Podemos calcular a base menor do silo, sendo a somatória da traseira do trator mais o espaço para o trator trabalhar. Então, total de 3 metros. Já a base maior do silo é calculada em função da base e altura do silo. Professora, não entendi. Então, vamos lá. A altura vocês já têm, 2,20. Aí, ó, a bitola traseira do trator, vou calcular que é o Bzinho. Vai ser o quê? 3 metros. E aqui, vocês vão substituir aqui e fazer para mim. Lembrando que primeiro vocês vão fazer aqui o 2,2 vezes meio, porque a multiplicação é primeiro, e depois vocês somam. Bom? E aí vocês me falam. Se tiver dúvida, é só conversar com a professora. Como a área lateral do silo é no formato de trapézio, então o cálculo será feito como a área do trapézio vezes a altura do silo. Então, a área, ó, é igual à área do trapézio, que é a base maior que a gente achou aqui, né? Mais base menor que a gente também já tem, já achou, e a altura que também já foi dada pra gente, dividido por 2. Essa vai ser a área do silo. Então, qual que vai ser? Por fim, calculamos o comprimento do silo. Então, ó, a área do silo, aqui a gente arredonda, mais o comprimento do silo. Então, recomenda-se 2 silos de 13 e 10 de comprimento para melhor manejo, porque se fazer um de 26 metros e 20, vai ficar muito comprido. Tá bom, galera? Beijo, dúvidas, só me chamarem.